Fala, meu povo! Hoje a gente vai aprender mais um conjunto numérico, tá? Que é o conjunto dos números racionais, representado por esse Q aqui, diferentezinho um pouquinho, tá? Essa letrinha Q com essa barrinha dentro. Então, quem são os números que fazem parte do conjunto dos números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B. Ou seja, qualquer número que eu consiga escrever como sendo uma fração, ele vai ser um número racional. Vamos ver que números são esses. Todos os naturais, porque eu posso escrever qualquer número natural como sendo uma fração. Exemplo, o número 4 eu posso escrever como sendo 16 quartos. 16 quartos é uma fração aparente e eu posso escrever ele como sendo o 4. O 4 pode ser escrito como 16 quartos, ok? Os inteiros, exemplo, o número menos 2. Menos 2 pode ser escrito como sendo, sei lá, menos 10 quintos. Menos 10 quintos também é uma fração aparente. E aí, você simplificando, vai dar menos 2, ok? Além dos naturais e dos inteiros, a gente vai ter as frações positivas e negativas, aquelas que não são aparentes, que são próprias ou impróprias, tá? Os decimais positivos e negativos, porque todo número decimal pode ser escrito como sendo uma fração, além das dízimas periódicas positivas e negativas. O que são dízimas periódicas? São números que não têm fim. Ele tem uma partezinha que se repete. Exemplo, 0,2222222, 0,59595959. Esses números, no 8º ano, vocês vão aprender como escrevê-los em forma de fração, ok? Para essa aula agora, a gente vai ver como é que a gente transforma uma fração para um decimal e um decimal para uma fração. A gente já viu isso no 6º ano, no início do capítulo de frações, mas vamos relembrar. Então, como é que eu transformo uma fração em número decimal? É simples, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então, aqui eu tenho 3 quartos, eu vou dividir 3 por 4. Dá para dividir 3 por 4? Não dá. O que é que eu faço? Coloco um zero no quociente, acrescento um zero, que eu vou transformar agora em décimos, e coloco a vírgula. E agora vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28. 28 para 30, vão sobrar 2. Esse 2 não dá para dividir. O que é que eu faço? Acrescento um zero. E aí ficou 20, vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Ok? Mesmo raciocínio aqui. Agora aqui eu tenho menos 1/40. Então, isso aqui vai dar menos alguma coisa. Vamos dividir 1, deixa eu apagar aqui, para a gente poder fazer. 1 dividido por 40. Dá para dividir 1 por 40? Não dá. O que é que eu faço? 0 no quociente. Acrescento um zero para transformar em décimo, põe uma vírgula. Dá para dividir 10 por 40? Não dá. Boto um zero no quociente e acrescento outro zero. 100 dividido por 40 vai dar 2. 2 vezes 40, 80. 80 para 100 vai sobrar 20. E aí não dá para dividir. Acrescento outro zero, ficou 200. E aí vai dar 5. 5 vezes 40, 200 para 200, nada. Então a resposta vai ser menos 0,025. Ok? Então, toda vez que eu tiver que transformar fração em decimal, eu vou dividir numerador pelo denominador. Ok? E se for ao contrário? Se eu for transformar o decimal em fração? Aí a gente tem que lembrar lá do 6º ano, o processo de transformação, ele continua o mesmo, tá? A gente vai transformar em frações decimais, ou seja, frações que o denominador ou é 10, ou é 100, ou é 1000, ou é 10.000, ou é 100.000 e assim vai. E o denominador vai depender da quantidade de casas que estão depois da vírgula. Exemplo, se eu tenho uma casa depois da vírgula, o denominador vai ser 10. Se eu tenho 2 casas, o denominador vai ser 100. Se eu tenho 3 casas, o denominador vai ser 1000. E aí eu escrevo um número sem a vírgula. 0,2 sem vírgula é 2. 0,25 sem vírgula é 25. 0,004 sem vírgula é 4. E agora, Leita, terminou? Não, agora a gente precisa simplificar. Então, eu vou dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Então, a minha fração é 1/5. Aqui dá para dividir pelo próprio 25.
Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Ops, menos 1/4, né? Porque tem um menos aqui. Tá? E aqui a gente também pode dividir por 4. Aqui vai dar 1. 1000 dividido por 4 vai dar... Vamos fazer a conta aqui. Para ninguém errar. Puxa o 10, vai dar 2. 2 vezes 4, 8 para 10. 2. Desce o 0, 20, dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. E o 0 que sobrou vem para cá. Então, 250 avos. Ok? Pronto. Agora a gente vai ver o que de nada é oposto ou simétrico. Vejam, o conceito continua o mesmo. O que é que vai mudar? São os números. Então, o oposto ou simétrico continua sendo o número que tem um sinal diferente dele, que é o sinal contrário. Exemplo, menos 1/4, quem seria o oposto? Mais 1/4. Mais 2,5, quem seria o oposto? Menos 2,5. É a mesma coisa dos números inteiros. O que vai mudar é que agora os números vão ser racionais. Areta, permanece a história do menos antes do parênteses, quer dizer o oposto? Exatamente. Menos antes do parênteses quer dizer o oposto. Então, o oposto de menos 1/3 mais 1/3. E aqui o oposto de mais 1,2 menos 1,2. Ok? A mesma coisa para o módulo ou valor absoluto. O conceito continua o mesmo. O módulo é a distância daquele número até o zero. Se eu estou falando de distância, o resultado do módulo nunca pode ser um número negativo. Então, vamos lá. O módulo de menos 2/5 vai ser 2/5. O módulo de mais 1,3 vai ser 1,3, ok? E para a gente colocar números racionais numa reta numérica, eu aconselho você a sempre transformar as frações em decimais. E aí eu já mostrei nesse vídeo como é que a gente faz esse processo, ok? É como se fosse uma régua. Você está com a régua e você tem que marcar os pontos usando os centímetros e os milímetros. Então, vamos lá. 1,2. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. 1,2 vai estar um pouquinho depois do 2. Então, vamos botar aqui. Aqui está o meu pontinho A, ok? Menos 1,4. Opa, 1,4 é 0,25. Ou seja, tá do lado negativo, mas bem pertinho do zero. Vou colocar aqui, ó, o meu ponto B. Ok? O ponto C é o 0, vou colocar ele aqui, pertinho do B. E o ponto D é 2/5, que no caso vai ser 0,4. 0,4 também tá bem pertinho do zero aqui. Aqui está o meu ponto D. E aí eu coloquei os 4 pontos na reta. Lembrando que para transformar menos 1/4 em menos 0,25, eu dividi 1 por 4. Ok? Já mostrei isso aqui. E para transformar 2/5 em 0,4, eu também dividi 2 por 5. Ok? Cheiro!